Olá, bom dia. Viemos mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. E o que caiu hoje na Bíblia, Dija? Na Bíblia caiu a primeira epístola a Timóteo, que fala sobre os falsos doutores e a exortação à fé. Sim, e aí, Cris? Aqui no livro dos esboços bíblicos fala sobre os 4 sinais do Pentecostes. Vou ler um pedacinho aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fala sobre o som vindo do céu, o vento impetuoso, línguas distribuídas e como fogo. Que bom. E aí, quer falar, gente? Tenho que falar a respeito aqui da palavra que saiu na Bíblia, onde Paulo vai enviar uma carta a Timóteo, que era um jovem, a respeito de alguns acontecimentos que estavam acontecendo naquela época lá, que algumas pessoas que se desviou da verdadeira, do propósito de Deus, da palavra de Deus, desviou-se o objetivo da palavra, que era a salvação da alma, que era o arrependimento, que era a conversão deles ao Senhor. E ele está falando para Timóteo assim, para ele perseverar naquilo que ele aprendeu desde o começo, porque muitos falsos doutores surgiriam e surgiram naquela época. Ele até cita 2 deles aqui no final da Bíblia, do capítulo 1, que ele vai falar Himeneu e Alexandre, pessoas que se desviaram e foram muito influentes naquela época para que outras pessoas também desviassem do caminho de Deus. E ele fala para Pedro assim: Timóteo, continua naquilo que eu te ensinei desde o começo, que veio de Jesus, a palavra oficial, a palavra original, e mantenha-se nela, mantenha a fé nela, persevere, combata um bom combate. Por que ele fala combate um bom combate através da palavra? Porque muitas pessoas, irmãos, no dia de hoje está assim, as pessoas estão combatendo, e isso é notório, é normal de se acontecer, você ver combates entre as pessoas corretas e as pessoas incorretas, porque se só as incorretas ficarem se manifestando e ninguém se manifestar ali contra elas, certamente será dominado por todo o mal. Mas porém, se houver um combate do bem contra as pessoas falsas, haverá ali o Espírito Santo, como foi lido ali no livro dos esboços, vai manifestar nas pessoas qual que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então as pessoas serão libertas da escravidão dos falsos doutores. Mas se não houvesse o Espírito Santo ali para confirmar essas palavras como Jesus nos ensinou, certamente seriam todos dominados. Mas ele fala assim para Timóteo: combate o bom combate, persevere em ensinar o que eu te ensinei, porque eles desviaram, mas você não se desvie, porque depende de muitas pessoas dependem de saber a verdade para mantê-la, essa verdade seguindo até as novas gerações aí. Ele está confiando essa missão a Timóteo, dizendo para ele perseverar, para ele continuar na fé daquilo que ele aprendeu. E se nós não observarmos, irmãos, nos dias de hoje, a gente vê muitos daí, por aí nas igrejas aí, cada um, eles leem o texto, manipulam o texto de uma forma as pessoas levar a euforia, a alegria, aquela satisfação de estar ali, e não gera nenhum sentimento assim de arrependimento, de mudança na pessoa, mas a não ser de alegria. Às vezes as pessoas estão todas ali de forma errada diante de Deus, e a mensagem não fala com elas. A mensagem é uma mensagem que manipula o ego delas para que elas permaneçam ali, e cada vez que aquela pessoa vem transmitir uma mensagem para ela, ela fica eufórica para ir ver a pessoa. Não é nem Cristo, mas é a pessoa que vai estar falando ali uma mensagem gloriosa que eles gostariam de ouvir e querem ouvir, e não gera arrependimento. Às vezes está no adultério, às vezes está na mentira, às vezes está em alguma coisa errada, mas a palavra não confronta esse pecado, e as pessoas permanecem do mesmo jeito, sendo filhos do inferno, filhos do mal, porque se não há uma mudança, um arrependimento, certamente vão ser lançados. Não que a palavra sempre venha assim, irmãos, para confrontar, mas ela sempre vai nos orientar a fazer o que é correto, A verdade nos liberta, a palavra de Deus nos liberta. Não é o que eu digo que liberta, é o que a palavra de Deus diz. Eu posso dizer que uma coisa está errada, e se não tiver na palavra, ela não posso confirmar como errado. Mas se Deus disse que é errado, aí eu tenho que confirmar que é errado. Mas o que eu acho ou deixo de pensar não pode ser colocado como um exemplo, mas sim a palavra de Deus. Então, por que Paulo está instruindo para Timóteo? Continue buscando daqui.
Não busque outra fonte, não busque só ouvir, mas permaneça buscando, crescendo no conhecimento e na graça, porque aí você não vai ser enganado. Agora, se eu não leio e somente sou um ouvinte, eu posso ser iludido, persuadido pela mente daquela pessoa e andar errado, porque eu tenho uma simples preguiça de ler a palavra e de perseverar em buscá-la. Né? Isso é um grande pecado, irmãos. A gente ter preguiça de buscar o conhecimento, de buscar o crescimento nosso, por causa das facilidades que tem aí. Então você pode ser enganado, você pode ser iludido por pessoas que estão ali agindo de má fé, porque a Bíblia está falando bem claro sobre falsos doutores, que se desviaram da verdade para fazer segundo os seus interesses, para manter lugares cheios, pessoas ali ofertando, dizimando e fazendo outras coisas mais ali no templo, na casa do Senhor, que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que as pessoas mudem suas vidas, se arrependam dos seus pecados, transformem-se pela palavra que estão ouvindo e sejam salvos por Cristo. Salvo, todos já têm essa condição, mas somente aqueles que perseveram na palavra de Deus que vão ser verdadeiramente salvos. Porque não é somente eu creio em Jesus, estou salvo, mas eu fazer o que ele me disse. Porque ele falou bem claro, né? Uma passagem lá que fala assim, que as pessoas vão chegar ali na hora e vão bater na porta, Senhor, mas eu preguei no teu nome, no seu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz tanta coisa, eu curei enfermos, mas por que eu não posso entrar? Daí ele fala assim, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Por que pratica a iniquidade? Pratica a maldade. Se eu conheço a palavra e pratico a maldade, eu não estou entrando, não vou entrar. Mas se eu conheço a palavra e mudo o meu comportamento e passo a praticar o bem, mesmo que às vezes eu não tenha aquele sentimento, mas eu tenho que praticar o bem para me ser transformado por ele também, aí Deus vai nos salvar, vai nos libertar e vai nos levar para a salvação da nossa alma. Mas persevere na palavra. Não deixe que ninguém mude, irmãos. Nenhum outro livro que você tiver é mais importante do que esse. Nem que seja fulano de tal escreveu, não adianta. O primeiro livro e todas as mensagens estão aqui na palavra de Deus. Ela não pode ser, como diz agora, atualizada. A palavra não deve ser atualizada, porque ela está muito além do que nós podemos imaginar. Já está muito mais além do que nós podemos conhecer de Deus aqui. Sim. Amém? E sem falar que assim, a Bíblia é um livro que vem há mais de 2000 anos, né? Mais antigo que tem aqui na face da Terra. E assim, todas as religiões que surgiram, mais modernas, saíram da Bíblia. Então eles são pessoas que realmente interpretaram de uma forma a Bíblia e passam para aquelas grupos de pessoas. Mas nós temos que ter sempre a certeza de que o correto está aqui na Bíblia, que é o livro principal. Então assim, isso está querendo dizer o que também para nós? Quando você tem um objetivo na sua vida, você está estudando, né? Vou fazer um caso do estudo. E você tem preguiça de ler, de estudar, né? Você está manipulando, né? Aquela forma de prova, que agora não tem mais a presencial, a escola, só tem a escola à distância. O professor perde a matéria, ele não está em teu lado para te corrigir, né? Para te ver. Então vamos pôr como exemplo de Deus isso. Aí a criança o adolescente vai fazer a lição, vai fazer a prova e vai consultar o Google ali escondidinho. Né? Por quê? Porque não leu, porque não estudou, porque não procurou saber aquela lição. Então ela estava procurando através do Google. Só que esquece que o dono do Google foi um cara que estudou muito, montou isso aí pela sua sabedoria que ele adquiriu ao longo da sua vida. Né? E você está fazendo o que com você? Você está enganando quem? Professor? Você está enganando quem? É a mesma coisa com Deus. Né? Você está enganando a si mesmo. Porque quando você segue a palavra, você estuda a Bíblia e você faz as coisas manipulando pessoas, manipulando situações, você está enganando quem? Você está enganando simplesmente a você. Por quê? Porque o certo que nós é conhecermos a palavra, seguirmos a palavra, né? Que não é fácil, meus irmãos. Muitas vezes nós temos que perder. Muitas vezes nós temos que abaixar nossas cabeças e ouvir a repreensão divina. E nós temos que acatar, porque nem sempre o que nós queremos é o certo, né? Então, muitas pessoas são manipuladas e manipulam outras pessoas através da palavra de Deus e não pode. Isso é um grande pecado. E aqui fala o que, Cris? A primeira que veio, quando desceu do Pentecostes, o primeiro que veio o sinal, qual foi? Foi o som vindo do céu. O som vindo do céu. O que é o som? O som aqui representa para nós o quê? Quando você ouve a palavra, é o som que você já começa a ter aquele primeiro contato. Você está ouvindo a palavra de Deus. E depois o segundo, Cris? O vento impetuoso. O vento impetuoso são aquilo tudo que vem contra, para você não conseguir definir realmente a tua fé ali naquela palavra que você ouviu, né? Mas se você conseguir transpor esse vento impetuoso, ele vem para te construir,
É como se fosse chamada de atenção na sua vida para que você construa a sua fé. Firme em quem? Na palavra primeira que você ouviu, que você continua ouvindo. E a terceira? Línguas distribuídas. Aí o que vem? É o dom do Espírito Santo, que ele te traz para você. O que é línguas? Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando você persevera, você passa pela... Você ouviu o som, a palavra, continua perseverando, veio o vento para te abater e você não conseguiu. E você continua perseverando, aquele vento veio também para te construir. Aí vem o teu dom do Espírito Santo, que você consegue ter mais contato com o nosso Senhor e você consegue receber mais graças dele. E por último, Cris, como fogo. O fogo, o que é? A brasa, aquela força que você tem, fervor dentro de Deus, a palavra que você já tem a certeza, com aquela fé inabalável, que tudo pode vir, mas o Senhor é o que é o nosso caminho, a nossa razão, é aquilo que vem te tirar de todos os teus problemas. É a mesma coisa que você está atravessando toda essa tribulação. Você vai parar no limite ali dessa tribulação e vai falar assim, vou desistir? Você não pode desistir. Né? Quando Deus começa a te dar as coisas, é que você tem que perseverar. Muitas pessoas que vão para a igreja, andam certinho, de repente entra uma pessoa, uma namorada ou um namorado na vida, você para, estaciona ali, você não vai mais, você vai seguir quem? Não vai seguir mais a Deus, você vai seguir o namorado. Então, nós temos que ter muita atenção em tudo isso na nossa vida, porque como o professor não está presente, Deus também não está presente ao vivo para nós olharmos Ele. Só que depende da sua situação, da sua atuação, da sua sabedoria. Você vai querer ficar mais culto ou você vai querer ficar mais pobre? Você vai querer ter um futuro glorificado por Deus ou você vai ter um futuro ignorante no futuro? Aí no futuro você vai ver todos os amigos ali se formando, tendo um bom futuro, que estudou, não enganou ninguém, não manipulou nada, né? E você vai ter a glória de um diploma bom, né? Uma sabedoria, uma pessoa respeitada. Ou é a mesma coisa com Deus. Você vai querer manipular pessoas, manipular a palavra, você está enganando quem? É você, porque Deus está vendo tudo. E Deus ajuda aquele que segue as palavras, aquele que sempre está dentro, mesmo da repreensão. Porque nem sempre, meus irmãos, você vai na igreja para você receber glória. Você vai na igreja muitas vezes para receber a repreensão. E a igreja que só te passa a glória é a igreja que quer fiéis. Fiéis para o homem, não fiéis para Deus. Então Deus repreende para uma estrutura melhor na sua vida. Deus te traz toda a luz que você precisa, a força e a fé e a glória no teu futuro, mas com repreensão também, com a palavra negativa, para que você se analise, para que você cresça, que é aquele vento batendo, né? Então vamos atravessar essas tempestades, para a gente ter o Espírito Santo conosco e ter a glória do fervor da fé no nosso futuro, para sempre, com Deus. Amém? Amém. Essa foi a palavra de hoje, que vocês tenham um dia mais que abençoado. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Um dia abençoado a todos. Amém. Até amanhã.